Boa tarde, amores. Vou iniciar aqui uma produção com essas cores. Vocês já viram essas cores aqui no canal, tá? Já viram elas em duas passadeiras e já viram num jogo de cozinha, tá? Então, vou estar utilizando essas cores aqui. Esse aqui, ó, é o nosso marrom, tá? Da Fial, que é 751 metros, tá fechadinho, fechadinho. E esse aqui é o nosso bege, tá? De 610 metros, porém, eu utilizei ele pra finalizar aquelas duas passadeiras que vocês já viram, tá? Deixa eu pegar a minha balança, que eu nem sei onde que tá aqui, ó. A minha balança pra vocês verem o quanto que tem nesse bege aqui, porque eu já utilizei um pouco. Então, não tem 610 metros aqui, tá? Oxe, gente, não tem 610, mas tem... Ah, é que tem 20... Quê, 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 quê. Tem o cone, né, gente? Ô, meu pai. Então, significa que a Fial sempre manda a mais os materiais deles, hein? Mais, a mais, a mais. Então, aqui, ó. Eu tenho 580 gramas, tá? 580 gramas pra mim tá fazendo uma passadeira de 2 metros. Será que vai dar, gente? Pra fazer? Ana, o que você vai usar nela? Eu vou usar pra fazer o bico, tá? O bico eu vou fazer nessa cor. Vamos pesar esse marrom pra gente ver quanto que tem, gente? 793 gramas, tá? Então, aqui, ó, vem 751, ó. 751, tá? Então, vou fazer a base nesse marrom aqui, tá? E vou fazer as carreiras do acabamento e do bico, quer dizer, do bico e umas carreiras nesse bege aqui, tá bom? Então, olha só o que eu vi aqui dentro, olha. Tem um nozinho aqui, ó. Mas não tem problema. A gente desfaz o nó e faz o nosso nó mesmo. Então, eu vou estar fazendo a mesma passadeira que vocês já viram aí num vlog anterior, tá? A cliente escolheu duas passadeiras de 1 metro e uma passadeira de 2 metros. Então, eu vou estar confeccionando agora de 2 metros. Gente do céu, vai dar muita grande, muito grande, muito grande. Eu acredito que eu tenho sobrinhas desse marrom aqui, tá? Eu vou estar dando uma olhada se eu tenho, e daí eu venho falando pra vocês se eu tenho ou não, tá bom? Vou estar confeccionando com a agulha número 4. Então, eu vou pegar a minha agulha e vou produzir, daqui a pouquinho eu venho falando com vocês novamente, tá bom? Amores, olha só. Ai, eu tinha gravado um takezinho, que eu tinha achado duas sobrinhas desse marrom aqui, por isso que ele ainda tá fechado, tá? Tinha achado ali duas sobrinhas, que eu peguei pra mim tá fazendo. Um deles eu usei pra fazer a passadeira as duas passadeiras de 1 metro, e o outro que eu peguei pra fazer a passadeira de 2 metros, porém, a passadeira de 2 metros que eu tinha feito pra 2 metros não chegou a 2 metros, gente. Não chegou. Então, vocês nem viram aquela lá ainda. Vocês vão vir mais pra frente ela, mas vão ver ela num jogo de cozinha daí, tá bom? Então, vocês já sabem que vai vir mais uma passadeira por aí, bem grande essa, bem grande, gente. Ou eu vou vender ela avulsa, tá? Tô pensando aí o que eu vou fazer. E eu tinha pesado essas duas lindezas aqui pra mim falar pra vocês, tinha gravado, que eu tinha achado. E eu enfiei no nariz, tá? Eu utilizei aqui a minha agulha Clover, tá? Que não tá focando. Que não tá focando. Que não quer focar. Não quer focar. Usei a minha agulha Clover, tá? Número 4. Então, aqui, ó, eu tenho duas carreiras fechadas e 3 carreiras já passadas aqui no marrom, tá? Então, eu tenho que chegar a 10 carreiras aqui dos meus aumentos, tá bom? Então, deu pra fazer toda ela. Ela é grande, gente, ó. Bem grande. Deixa eu vir mais de longe. Bem grande, tá? E aqui, ó, deu ainda pra iniciar mais um comecinho com essas duas sobrinhas que eu tinha, tá? Eu vou pesar aqui pra gente ver o quanto que eu tinha de sobrinha, tá? Porque eu estou muito chateada porque eu perdi o vídeo. Ai, gente, é muito vídeo. E daí, às vezes, a gente fica sem memória e daí a gente faz o quê? A gente vai lá e apaga. E apaga o que não era pra apagar. Porque como eu tô fazendo muitas passadeiras com essa mesma cor, eu me perdi. E eu achei que eu tinha pagado outra coisa e apaguei isso aí. Então, aqui eu já tenho 255 gramas, tá? Gente, 255 gramas e eu fiz só 5 carreiras. Ai, ai, ai. Vai dar um... Quanto será que vai dar essa passadeira? Se você tá me acompanhando, deixa aqui nos comentários. Quantas gramas vocês acham que vai dar? Eu acho que vai dar 1,5 kg. Será?
uma passadeira, lembrando que tem o ponto puff ainda, tá? Então, eu tô meio que na dúvida, que eu acho que esse cone de 700 gramas aqui, não sei se vai dar, não. Pra fazer o ponto puff e tudo que precisa fazer nela, tá? Não sei. Então, aqui eu já eliminei 2 cones, que era pra mim ter mostrado pra vocês, mas não deu certo. Vou estar pegando agora esse lindão que tá fechado, tá? Que tá fechadinho. E vou fazer aqui a minha passadeira, tá bom? Ana, quantas correntinhas você iniciou essa passadeira? Gente, eu iniciei essa passadeira com 287 correntinhas. 287 correntinhas para chegar aí a 2 metros, tá? Lembrando que você tem 20 para cá e 20 para lá, tá? Mas o meu ponto acho que tá pequeno, não sei o que aconteceu. Eu tive que fazer bastante correntinhas, tá? Para dar aqui a altura, a quantidade. Porque a outra passadeira que eu falei para vocês que eu errei, eu fiz com 197 correntinhas e ela chegou a 1,60 m, tá? Só 1,60 m ela chegou. Então, ela tá parada ali, falta só fazer o bico. E ficou parada. Então, eu tive que fazer muita correntinha pra dar essa daqui, tá bom? Então, na verdade, essa aqui eu fui medindo, em vez de ir contando, eu fui medindo. E depois eu vim contando pra falar pra vocês, tá bom? Agora eu vou pegar esse lindão aqui, ó, e vou dar continuidade nessa passadeira gigantesca aqui, que eu não sei nem como que eu vou mostrar pra vocês. Porque a minha mesa é minúscula, mas a gente vai achar um jeito de mostrar pra vocês também. E vai ficar magnífica, né? Então, se vocês não viram ainda o vlog das passadeiras de 1,10 m que eu fiz desse modelinho aqui, volta uns vídeos anteriores e dá uma olhadinha que vocês vão ficar encantadas. Então, eu vou pegar minha agulha e vou produzir. E daqui a pouco eu venho mostrando pra vocês o resultado final. Oi, meus amores, olha só. Vindo aqui pra mostrar, vou dar uma atualizada, né, nessa lindeza que eu tô fazendo aqui, ó, nessa passadeira. Olha só, gente. Olha só a grossura disso. Gente, eu acho que aqui, ó, caprichei, viu? Deixa eu vou pesar pra gente ver o quanto que deu, ó. 2 carreiras fechadas e mais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 carreiras de aumento, tá? Então, aqui, ó, 10 carreiras e mais 2 fechadas, tá? Vamos pesar? Pra gente ver o quanto que já gastou aqui. Então, aqui a gente tem um gasto de... Opa, deixa eu dobrar aqui, que essa aba tá me atrapalhando. 655 gramas, gente do céu! Essa passadeira vai ficar pesada, hein? Nossa vida! Então, tem 655 gramas aqui já, tá? Nesse montão aqui. Agora, eu vou vir com uma carreira desse bege aqui, tá? Uma carreira. E depois, já tá aqui no meu suporte, já vou começar a passar essa carreira aqui. E depois, eu venho fazendo o ponto puff. Tem que dar pra fazer o ponto puff. Tem que dar, porque eu nem sei mais se eu tenho esse marrom, gente. Porque eu já fiz 2 passadeiras de 1,10 m cada uma, se eu não me engano, né? Já tá aí no vlog, tá? Já tem vlog dela. Então, se vocês ainda não viram, corre lá e vai ver, tá? Já tem 2 passadeiras do mesmo modelo. E eu tenho também uma passadeira de 1,5 m, que vocês vão ver mais pra frente, que eu não sei se eu vou terminar ela agora, vocês vão ver mais pra frente ela também, nessa mesma composição de cores aqui, porque eu errei, né? Era pra ter sido a de 2 metros, mas daí ela ficou com 1,5 m, e essa daqui eu tenho quase certeza que vai ficar com 2,10 m por aí, tá? Então ela vai dar uma aumentadinha também. Mas não tem problema, gente, por quê? Eu aumentei a largura. Porque como ela é uma passadeira muito grande, de 2 metros, você fazer ela ali com 45 centímetros, parece uma cobra esticada, uma lombriga. Parece uma lombriga e fica feio, né, gente? Então, eu resolvi tá fazendo aí ela com 50 centímetros. Então, eu aumentei ali as carreiras, né? Nas outras passadeiras eu também aumentei. Então, na hora, eu já imaginava que ela iria ficar com 2 metros, mais de 2 metros, né? Mas eu mesmo assim eu quis fazer com 2 metros, mais de 2 metros, porque vai que não dava de novo. Gente, vai que não dava de novo, né? Porque eu fiz uma contagem de carreiras, de pontos, que antigamente dava. Dessa vez não deu, não. Dessa vez não deu, não. Não sei se meu ponto encolheu muito, o que foi que aconteceu. Não sei dizer, gente, porque não rolou. Não rolou, então... Mas agora já tá dando certo. Eu já vou passar aqui a carreira de ponto fechado nela. E depois eu venho fazendo o puff, tá? Aí, mais tarde, eu venho trazendo pra vocês o resultado final dessa lindeza.
Vou colocar aqui o bico coroa, tá? Aquele bico perfeito, numa passadeira de 2 metros. Nossa, vai ficar magnífico, né? Então, aqui já tô passando, ó. Aqui eu faço aqui uma carreira de ponto alto em toda a volta. Gente, tá friozinho aqui, meu nariz congela. Aí parece que ele tá escorrendo, mas não tá escorrendo. Sabe aquela sensação de nariz congelado? Então, eu vou passar aqui essa carreira. Vou fazer o ponto puff, que o ponto puff eu acho que vai demorar bastante pra finalizar. Mas hoje, no dia de hoje, eu quero focar somente nela. Então, acredito que hoje eu consiga, se Deus quiser, finalizar ela aí, tá? Então, eu vou pegar minha agulha aqui, vou produzir e mais tarde eu venho mostrando pra vocês o resultado final dessa lindeza aqui, tá bom? Vamos lembrar de novo? Se não ainda não é inscrito no meu canal, se inscreve, deixa seu joinha. Por favor, meus amores, deixa o joinha, que assim o YouTube entende que vocês estão gostando do conteúdo. Eu tô vendo que tem bastante visualizações, porém não tem bastante joinhas. Então, comenta aqui pra mim o que vocês querem ver, se vocês não estão gostando, o que vocês estão gostando. Pra mim poder me programar e me organizar para que eu possa vir mostrar para vocês o que vocês desejam, tá bom? Então, vou lá produzir e daqui a pouquinho eu tô de volta aqui para mostrar para vocês ainda mais lindezas, tá bom? Olha só, meus amores, consegui finalizar aqui essa lindeza, essa passadeira gigantesca, que ficou enorme, meninas, enorme, enorme, enorme. Então, vamos lá pra gente ver o que sobrou aqui de material, tá? Então, aqui do meu bege, me sobrou essa quantidade aqui, vocês lembram que eu tinha usado bem pouquinho dele, né? Então, aqui me sobrou, opa! Me sobrou ali 150 gramas, né? 150 gramas, porque 90 gramas, né? 40 gramas é do cone, então a gente tira 150 gramas, tá? Do meu marrom, era um marrom fechado também, lembra? Eu usei 2 sobrinhas e um aberto, fechado, né? Que sobrou esse daqui. Então, aqui me sobrou 252 gramas, 200 gramas, vamos tirar 50 do cone, 200 gramas, né, de um cone fechado, porém, eu utilizei, né, aquelas outras 2 sobrinhas que eu não consegui pesar pra vocês, porque eu perdi o vídeo. Mas, aqui está a nossa lindeza. Deixa eu falar um pouquinho pra vocês aqui. Não tem como eu abrir ela aqui, gente, não mesmo. A minha mesa, ela é pequena, bem pequena, e ela ficou com 2,15 metros, tá? Não tem problema, a cliente queria com 2 metros, mas eu conversei com ela, ela falou que não tem problema ter ficado um pouquinho maior, pra ela tá tranquilo, tá? Então, aqui, ó, vamos mostrar pra vocês como que a gente fez aqui. Aqui eu fiz 2 carreiras fechadas, tá? Depois eu fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 carreiras de aumento, uma carreira fechada, a carreira do ponto puff, a carreira fechada e o bico coroa, tá bom? Pulando 3 pontos em toda ela, tá? Em toda ela, eu pulei 3 pontos de separação com 4 correntinhas no meio, tá bom? Aqui são pontos baixos, tá? E a gente faz o ponto coroa aí normalzinho, tá bom? Deixa eu pegar aqui a minha trena, porque eu medi o comprimento e não medi a largura. Mas se eu não tô enganada, ela ficou com 50. Eu vou medir junto com vocês, que vocês vão conseguir ver também daí. Opa, do outro lado. Ela ficou com 52 centímetros de largura. Mas a gente fala 50 centímetros, né? Picozinho eu não gosto muito de contar, tá bom? Então, ela ficou com 2,15 metros por 50 de largura, tá bom? Então, ela ficou bem grande, tá? Ela tá aqui dobradinha, ó. Vou tentar pegar ela aqui pra vocês verem, ó. Vou tentar abrir ela no meio. Ó, opa, bati em vocês? Ó, nem tem como, gente, nem tem como abrir. Minha mesa tem 60 centímetros e a minha câmera nem pega. Então, vamos tentar dobrar ela aqui de um jeito que dê pra gente colocar ela na balança, né? Pra gente ver o quanto que a gente gastou nessa belezura aqui de passadeira em tom de marrom. Vou colocar aqui o caderno, vamos parar, né? Não vai dar pra vocês verem, mas aqui... Deixa eu ver, deixa eu puxar mais pra trás. Tá dando pra vocês verem? Acho que tá dando, né? Tem 1 quilo 214 gramas, tá? 1 quilo 214 gramas. Só essa passadeira, tá? Mas a minha cliente também adquiriu, junto com a passadeira... Deixa eu deixar a passadeira aqui, né?
junto com a passadeira, ela adquiriu mais duas mini passadeiras, quer dizer, mais duas, não é mini, né, gente? É passadeira normal. Mais duas passadeiras, tá? Aqui com a medida de 1,10 m, tá? Então, teve mais duas aqui com 1,10 m, também ficaram maiores, também não tem problema, tá? Então, ficaram aqui também com mais duas passadeiras, tá? Eu vou levar vocês agora lá na minha sala, pra me conseguir abrir, né? Pra vocês verem melhor essas três lindezas lá na minha sala, tá? Não vou colocar som nem nada pra vocês, tá? Vou colocar só uma musiquinha ali, porque o pessoal tá na sala e eu tenho vergonha, tá? Essas duas lindezas aqui, ó... Opa! Eu não tarei o caderno. Essas duas passadeiras já tem vlog aqui no canal, tá? Vocês podem ir lá pra estarem vendo. Eu já deixei lá o vlog bem certinho, tudo detalhadinho pra vocês. O vlog delas, então vocês podem estar indo lá e assistindo, tá bom? Coloquei correntinhas, coloquei tudo pra vocês. Então, ó, uma passadeira 596, duas passadeiras 1 kg 162, não vai dar pra vocês verem porque vai ficar muito ruim. Deixa eu... Agora a minha passadeira gigante, vamos ver se não vai cair tudo. 2 kg 371 gramas, tá, meus amores? 2 kg 371 gramas nesse kit lindão aqui, que a minha cliente adquiriu aqui no ateliê, tá? Eu vou contar aqui as correntinhas e eu já venho falando pra vocês quantas correntinhas eu fiz aqui. Então, isso aí, meus amores, ó, eu fui lá contar, né? Pausei vocês aí pra me contar, porque eu achei que eu tinha anotado, procurei e não anotei. Então, aqui, ó, na minha passadeira, eu fiz 270 correntinhas, mais 5, tá? Como que eu fiz essa soma aqui? Vou mostrar pra vocês. Deixa eu achar minha trena de novo, pra me mostrar. Ó, quando eu fiz os menores, que foi essa outra aqui, ó, essa outra menor, na menor, eu fiz 117 correntinhas, voltei na quinta, tá bom? Como que eu fiz aqui? Eu fiz assim, ó, eu peguei essa parte aqui, ó, tá? Essa parte, e eu somei, né? Eu fui lá e eu medi aqui, ó, deu, ó, até aqui nas correntinhas, até aqui, ó, deu 27 correntinhas, 27 centímetros, né? 27 centímetros eu somei até aqui. Até aqui na carreira fechada, 24, mas eu fiz até aqui nas correntinhas, por quê? Eu precisava saber quantas correntinhas que eu tinha que fazer. Então, eu fiz um cálculo. Aí, eu deixei por 25, porque eu sabia que o picô a gente não conta. Eu falei, eu vou deixar um pouquinho menos pra ficar um pouquinho maior. Então, eu deixei 25 pra cá, 25 pra outra ponta, que no total dá... Então, eu deixei 25 pra cá e 25 pra outra parte, ó. Vocês podem ver que ficou bem alinhadinho aqui. Não ficou torto nem nada, tá? Então, eu gostei bastante aqui de estar fazendo. Depois que eu fiz essa soma daqui pra cá, tirei pra lá, então, tirei 50 centímetros dos meus 200, né, dos meus 2 metros. Então, eu fui lá, peguei a minha trena e comecei a fazer correntinhas. Isso mesmo, gente, comecei a fazer correntinhas. E fiz correntinhas, e fiz correntinhas, e fiz correntinhas, até bater a quantidade que eu precisava. É lógico que na hora eu precisei fazer algumas adaptações, ó, aqui vocês podem ver que eu pulei 2 pontos e aqui eu pulei 1 ponto. Do outro lado, aqui eu pulei 2 pontos e aqui eu pulei 1 ponto, na outra ponta, né? Nessa ponta aqui, ó, tá? Então, vocês têm, como toda crocheteira é crocheteira e é maravilhosa, consegue fazer essa adaptação, tá? Então, aqui, eu já coloquei pra vocês aí a quantidade que eu utilizei, já batendo mais certinho, tá? Então, pode ser que dê na hora que vocês forem fazer com 2 metros, pode ser que dê, pode ser que não dê. Mas, gente, é só vocês adaptarem, tá? Vamos supor assim, ó, vocês podem pular 2 pontos, 3 pontos, ou em vez de vocês pularem 2 pontos aqui, 3 pontos, né? Vocês podem pular 2 pontos, 1 ponto e aumentar um bloquinho, lembrando que do mesmo jeito que você fizer aqui, você tem que fazer aqui, porque a quantidade de pontos é a mesma. Mas foi assim que eu fiz a minha adaptação, tá, gente? Então, eu peguei a minha trena, fiz as minhas correntinhas e fui medindo. Quando chegou a 1,5 m, 1,50 m, né? Pra vocês entenderem, 1,50 m só de correntinhas, eu parei e comecei a fazer os meus pontos altos, tá? Então, quando chegou 1,5 m,
eu comecei a fazer as minhas correntinhas, a fazer os meus pontos altos nas minhas correntinhas e fui adaptando, tá? Uma adaptação bem simples que eu tive que fazer. Num lado eu pulei 2 pontos para ficar mais alinhadinho e do outro lado eu pulei na outra ponta para ficar alinhadinho, para não ficar torto, sabe? Para essa parte aqui eu não ficar torta, tá? Porque se eu pulasse 2 aqui e 2 aqui, ela ficaria torta, tá? Então por isso que eu não pulei. Eu pulei só de um lado 2 e do outro lado eu pulei 1. Na outra ponta eu pulei de um lado 2 e do outro lado 1 ponto, tá? Não é difícil de você entender, tá? Não é difícil, é bem simples, bem tranquilo também, tá bom? E depois eu fui aumentando, tá? Como eu coloquei 10 carreiras, ela ficou nessa largura. Se você diminuir 2 carreiras, ela vai ficar um pouco menor. Não precisa ser carreiras pares, ímpares, não, tá? Nesse ponto aqui não precisa, por quê? Porque ele é feito ponto alto em toda a volta. Lembrando sempre que você tem que respeitar os aumentos, tá? E os pontos puffs em cima, também respeitando os aumentos. No meu ponto, aqui na parte reta, eu coloquei 2 pontos altos dentro do ponto puff. E na minha curva, eu coloquei 3, tá? Porque a tendência de você colocar 2 pontos é ela fechar. Então, você coloca 3, que assenta legal, tá bom? Se o seu ponto for muito, muito largo, você coloca 2, que dá certo também, tá bom? E assim, você vai adaptando de acordo com o seu ponto. Aconselho vocês a fazerem primeiro um pequeno e depois irem para o grande. Mas, se você já quiser arriscar e ir direto pro grande, vai direto pro grande aí com 275 correntinhas, que vai dar certo, tá bom? E se não dá certo, você vai adaptando aí no que você conseguir, tá bom, meus amores? Então agora fiquem com a imagem lá na minha sala desse jogo completinho de 3 peças, de 3 grandes passadeiras, que vocês vão achar um luxo que só. Deixa aqui pra mim vários coraçõezinhos marrons, um grande beijo pra vocês e até o próximo vlog. Tchau, meus amores, fiquem com Deus.